Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar como que a gente implementa o modelo do problema de transporte no Gurob. Então, como nos outros vídeos, eu vou assumir que vocês já conhecem a modelagem do problema de transporte, tá? Se você ainda não conhece, eu tenho um vídeo que explica essa modelagem, vou deixar o link aqui em cima. E eu gostaria de ressaltar que este conjunto de dados que a gente vai resolver aqui neste vídeo, ele é um conjunto de dados desbalanceado, tá? Por quê? Porque eu tenho mais oferta do que demanda. Se eu somar todas as demandas, está dando 610 e todas as ofertas está dando 690. Então, por conta disso, eu vou utilizar esse sinal de menor ou igual nas restrições de oferta, porque nem todas as minhas ofertas vão ser enviadas, porque a demanda é menor do que a oferta, tá? Então é por conta disso que a gente tem esse sinal de menor ou igual aqui, tá? Eu queria falar também que este vídeo do problema de transporte eu vou quebrar em duas partes, tá? Então na primeira parte a gente vai resolver exatamente essa instância e na parte 2, que é o próximo vídeo, eu vou mostrar como que a gente faz com que o modelo se adapte naturalmente ao conjunto de dados. Ou seja, se o desbalanceamento for para o lado agora da demanda, ele já automaticamente se adapta, tá? Então isso é o tema do próximo vídeo. Bom, então aqui só para começar, né, vamos entender os dados. Aqui a gente já tem a solução ótima, que é 10.600, e aqui nós temos os custos unitários de transporte, as demandas em cada um dos clientes e as ofertas em cada uma das fábricas. Aqui a gente tem a solução final, que é a quantidade a ser transportada entre cada origem e destino. Então vamos ver como que a gente coloca isso no Gurob. Vamos lá. Muito bem, aqui eu já tenho algumas coisas pré-preenchidas, tá? Algumas coisas que a gente já vem fazendo nos vídeos anteriores e que agora começa a ser uma repetição, tá? Então eu já importei o Gurob. Aqui eu já coloquei os parâmetros básicos do problema. Então aqui são quantas fábricas, quantos clientes, né? Então só lembrando que aqui ó, nós temos 4 fábricas e 9 clientes, tá? Também coloquei aqui o vetor de ofertas e o vetor de demandas. Então, se a gente voltar lá nos dados, vocês vão ver que isso seria equivalente, vamos só colocar aqui do lado, né? As ofertas, aqui no caso 140, 160, então são as ofertas, e as demandas, né, os 50, 80, 30 até os 120. Então aqui eu já coloquei esses vetores. Vocês que já assistiram os vídeos anteriores sabem que eu preciso transformar isso em dicionários e eu também preciso criar os rótulos, tá? Então a gente vai fazer isso, só que eu vou fazer isso manualmente mais para a parte dos custos, porque se vocês repararem, ainda aqui nos parâmetros do problema, eu não coloquei os custos, porque isso sim é uma coisa nova que eu queria falar mais aqui nesse vídeo. Antes da gente lidar com os custos, deixa eu só explicar o que já está feito aqui. Então aqui a gente já tem esses parâmetros básicos, eu já criei os rótulos para as fábricas e para os clientes, tá? Da mesma forma como eu já criei nos outros vídeos, né? Mas só para vocês verem, no caso das fábricas, se eu der um print, um print nas fábricas, vocês vão ver que ele tem aqui os rótulos FAB 1, 2, 3 e 4. E se eu der um print nessa lista de clientes, que são os rótulos que eu estou usando para os clientes, eu já tenho do CLI 1 ao CLI 9. Então aqui já tem os rótulos prontos, tá? E aqui também já tem um dicionário pronto, que é o dicionário das ofertas. Se eu der um print aqui em ofertas, vocês vão ver que a fábrica 1 tem uma oferta de 140, a fábrica 2 160 e assim por diante. Então eu liguei esses rótulos das fábricas às ofertas que realmente elas têm. Eu deixei aqui só para fazer rapidamente aqui com vocês os dicionários das demandas, só para caso alguém tenha alguma dúvida. Então aqui seria demandas igual a um dicionário em branco. E aí a gente faz aquela estrutura do enumerate, né? Então, IDX
vírgula, valor em enumerate vet demandas. Aí a gente vai pegar o rótulo, vai ser igual, a demanda é do cliente, né? Então o rótulo do cliente está aqui dentro dessa lista. Então vai ser o clientes IDX, e aí as demandas, né, do rótulo vai ser igual ao valor. Então dessa forma eu vou colocando no dicionário todos os rótulos e ligando eles ao valor. Então vou dar Ctrl Enter aqui, vou dar Shift Enter, eu vou dar vários Shift Enters aqui só para subir um pouquinho mais para o meio da tela e vou dar um print nessa demanda, tá? E aí vocês vão ver que realmente ele ligou, né? Cliente 1 demanda 50, cliente 2 demanda 80. Então tudo isso daqui que a gente fez até agora é o mesmo procedimento que a gente já vem fazendo em todos os vídeos anteriores, tá? Por isso que eu passei um pouquinho mais rápido nesse tema. Agora, como que a gente lida com os custos? Porque os custos, eles não são apenas um vetor. A gente tem custos para todas as origens e todos os destinos, né? Vamos colocar aqui os dados. Vocês vão ver que aqui os custos é um custo unitário. Da origem 1 para o destino 1, da origem 1 para o destino 2, da origem 1 para o destino 3. Então a gente tem para toda origem e para todo destino, a gente tem um valor. Como que a gente lida com isso? E o segredo para a gente conseguir resolver essa questão é a gente trabalhar com uma lista de listas. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu já deixei pré-implementado o código, só para a gente não ter que digitar tudo isso daqui, mas esse daqui seria o vetor de custos, que é um vetor que representa exatamente esses dados. Então eu vou colar aqui, e aí a gente vai enxergar melhor o que está acontecendo. Tá? Então vocês vão ver que aqui está transposto. Por quê? Porque no nosso modelo, a gente sempre vai usar o primeiro índice para origem e o segundo para destino. Então, toda vez que eu usar o IJ, eu estou falando de origem, destino, fábrica, cliente. Tá? Então, aqui eu transpus. Por exemplo, 12, 25, 39, 17, está aqui. Ó. O 17, 26, 20 está aqui. 35, 15, 18, 28, 30, 37. Então, eu transpus esses dados aqui. E percebam que aqui eu tenho listas, isso aqui é uma lista que está dentro de uma lista maior. Então, eu tenho uma lista de listas. Quer dizer que quando eu quiser acessar esse valor é o custo unitário da fábrica 1 para o cliente 1, da fábrica 1 para o cliente 2, da fábrica 1 para o cliente 3. Aí aqui é da fábrica 2 para o cliente 1. Então, a gente tem aqui todos os custos usando uma estrutura de listas dentro de listas. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar quando a gente tiver mais de uma dimensão no mesmo conjunto de parâmetros. Tá? Só que agora a gente precisa converter essa lista de listas em um dicionário para a gente poder implementar o modelo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, então aqui embaixo a gente vai implementar esse dicionário. Tá? A gente vai chamar ele de custos. Então, dict, um dicionário vazio. E para a gente encher esse dicionário, a gente vai fazer um for dentro de um outro for. Então, eu vou fazer um for e in range, vamos colocar aqui quantidade de fábricas, né, que são as origens, e for j in range quantidade de clientes. Bom, então aqui a gente vai ter que ter no dicionário, a gente vai se referir a cada um dos custos usando um par de fábrica e cliente. Então a gente vai ter um rótulo de fábrica, que vai ser igual ao fábricas e um rótulo de cliente, que vai ser igual ao clientes J. Só lembrando que esse fábrica e clientes, na verdade, é isso daqui, ó. São esses rótulos que a gente já tinha criado dentro dessas listas, tá? E aí a gente vai adicionar isso dentro do dicionário da seguinte forma. Então a gente vai ter aqui o custos, aí a gente vai ter o hot fab, vírgula, rótulo do cliente, igual ao vet custos. Tá, o vet custos é esse daqui, ó, que a gente acabou de colocar aqui. Então, vou dar um Ctrl Enter só para ele carregar isso daqui também.
Então, vet custos I e J. Bom, pessoal, aqui tem uma dúvida. Aliás, vamos só rodar para ver se está funcionando. Vou dar um Ctrl Enter e eu vou dar um print aqui nesses custos, só para ver se está funcionando. E sim, está funcionando, né? Porque se a gente pegar aqui fábrica 1, cliente 1, custo 12. Fábrica 1, cliente 2, custo 25. Fábrica 1, cliente 3, 39. Só vamos dar uma olhada aqui. 12, 25, 39. Então tá certo. Tá? Então isso aqui está funcionando. Mas uma dúvida que é muito comum é por que aqui a gente usa IJ nessa forma, né? Então a gente abre e fecha, abre e fecha. E aqui a gente não faz isso, a gente coloca os dois dentro do mesmo, aqui dentro com uma vírgula, né? Então a gente não precisa abrir, fechar e abrir, fechar. Por quê? Porque na verdade, gente, isso daqui é uma questão da linguagem Python, tá? Isso daqui que tem aqui dentro não é um índice, isso daqui é uma tupla que é usada como um identificador dentro do dicionário. Agora, aqui não. Aqui são índices, porque isso aqui é uma lista, tá? Então, como isso aqui é um dicionário, eu estou usando uma tupla para ligar com um outro valor. Então, a tupla é isso daqui, ó. Esse fab1, cli1 é uma tupla, que é um conjunto de valores. Isso daqui significa o 12, tá? Então, isso aqui é só um valor. Agora, aqui não. Como é uma lista de listas, então eu tenho que identificar o primeiro índice e depois o segundo. Tá? Então, assim, isso aqui é uma explicação bem breve, bem simples, tá, que eu estou dando, só para vocês tentarem entender por que a forma de escrever aqui é diferente. Tá? Mas, como sempre, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada na linguagem Python, principalmente no que diz respeito a listas e dicionários, e também tuplas, porque são as estruturas de dados que a gente mais usa quando a gente está programando em Python, tá? Independentemente de ser o Gurobi, tá? A gente sempre usa bastante isso. Bom, então aqui a gente tem todos os dados preparados para a gente implementar o modelo. Então agora a gente vai partir para o modelo. Então vou apagar aqui, vou criar o modelo, então gp.model, tá? E aí a gente vai começar com as variáveis de decisão. Então, as variáveis de decisão aqui não tem muito segredo, porque vai ser parecido com o vídeo anterior. Se eu mostrar para vocês o modelo aqui, eu coloquei a figura aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar, mas a variável de decisão é essa x e j. Então, como o i a gente está usando para representar as fábricas e o j são os clientes, e é uma variável com dois índices, então a gente pode criar essa variável usando o advars com dois índices. Então a gente vai colocar que x é igual a m.advars, e aí a gente tem fábricas, vírgula, clientes, e aí a gente vai colocar o vtype dela, eu vou colocar como inteiro, tá? Integer. E aí agora a gente tem as variáveis de decisão. Só por curiosidade, pessoal, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, e eu vou dar um print nesse x, só para vocês verem o que está acontecendo. Vocês vão ver que para cada uma das combinações de fábrica e cliente, ele está colocando uma variável no modelo. Tá? Agora a gente vai começar, aliás, a gente vai fazer a função objetivo. Vamos lá. Então aqui é função objetivo. Então m.setObjective. Opa. E aí a gente vai colocar a função objetivo. Vamos ver o modelo, né? Então o modelo está aqui. A função objetivo é a multiplicação dos custos pela variável. Então é o cij vezes o xij. E isso a gente faz para todos os i's e para todos os j's. Então vamos escrever isso no Gurobi, aqui no Python na verdade, né? Então a gente vai ter x e vírgula j vezes custos e vírgula j. Por que eu posso fazer isso? Estão vendo aqui que a gente está usando i, vírgula j? É porque o custos foi definido também dessa forma. Tá? Por isso que eu posso usar esse i, vírgula j aqui. Então é x e j vezes o custos e j para todos os i's em fábricas, tá? E for j em clientes, né? Que são os destinos. Só que isso daqui ainda não é a conta, né? Porque a gente precisa somar tudo. Então eu vou usar o gp.quicksum, somo tudo isso daqui, e aí eu tenho a função objetivo. Só falta a gente colocar o sentido,
sense igual a gp.grb.minimize. Tá? Os problemas que a gente viu nos vídeos anteriores, todos eram de maximização. Esse é o primeiro que a gente está minimizando, porque aqui a gente quer minimizar os custos totais de transporte. Agora a gente vai para as restrições. Então a gente vai colocar aqui as restrições de oferta primeiro e depois as de demanda. Então vamos olhar o modelo. Então aqui a gente tem as restrições de oferta. Por que eu sei que aqui é de oferta? Porque aqui é para todo I e são fábricas. Então quer dizer que para cada fábrica eu somo tudo que sai da fábrica tem que ser menor ou igual à sua oferta. Então como é que a gente implementa isso? Na verdade assim, não tem muito segredo, também é parecido com o que a gente fez no modelo da aula anterior. Então aqui é para todo I, né? Então a gente vai colocar aqui C1 é igual a m.addConstraints, né? No plural. E aí a gente sabe que é uma restrição para I em fábricas. Tá? Então a gente sabe que vai ter uma restrição dessa para todos os Is, porque para cada fábrica eu tenho uma restrição de oferta. E qual é essa restrição de oferta? Eu tenho que somar todos os X e J's variando o J. Então para a gente fazer esse somatório, sempre que a gente vê esse somatório, a gente sabe que vai ter um quicksum, tá? um quicksum que representa o somatório. Então a gente vai fazer um gp.quicksum do X e J for J in clientes. Tá? Por que isso daqui é exatamente isso daqui? Porque eu estou somando o X e J para todos os J's. E os J's são os clientes. Tá? No nosso modelo a gente está usando o I para fábricas e J para clientes. E esse somatório tem que ser menor ou igual à oferta. Então vamos colocar aqui. Então tem que ser menor ou igual a ofertas na fábrica I. Ofertas I. Para todo I em fábricas. Então agora a gente tem essa restrição para todos os possíveis Is. Tá? Aí a gente vai colocar agora tudo numa linha só. Tá? Só para ficar melhor de ver. E a gente vai partir para a restrição de demanda agora. Vamos colocar aqui as restrições de demanda. Então, C2 igual a m.addConstraints. Tá? E as restrições de demanda não tem muito segredo, porque elas são muito parecidas com as de oferta. Só que aqui inverte, em vez de ser para cada fábrica, é para cada cliente. Então, para cada J, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os X e J's variando o I e tem que ser igual à demanda. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui for J em clientes. Qual que é a restrição? Vai ser um gp.quicksum do X e J for I em fábricas. Basicamente, aqui ele está somando todos os X e J's de todas as fábricas que chegam naquele cliente específico. E aí tem que ser igual à demanda no cliente J. Então, olha só, vamos ver o modelo. Aqui fica claro como um representa o outro. Né? Então, eu estou somando os X e J's variando o I. E aí eu tenho que colocar isso, tem que ser igual às demandas no cliente J para todo J em clientes. Tá? Então, mais uma vez, é muito interessante como que essa representação ela é muito próxima do que a gente colocou ali no modelo matemático. Eu coloquei aqui tudo numa linha só e aí a gente já pode resolver. Né? Executa o modelo. Tá? Então, agora é aquele momento que a gente cruza os dedos e torce para dar certo. Né? Então, a gente vai colocar aqui m.optimize. E aí eu vou dar o Ctrl Enter, vamos ver se vai dar certo. Tá? Então, eu rodei aqui e realmente deu certo. Tá? Então, ele rodou. Percebam que é muito rápido para resolver esse tipo de modelo. Ele nem conseguiu medir o tempo, deu 0,00 segundos. E ele chegou na mesma resposta que a gente tinha conseguido lá no Solver. Tá? No Solver, quem quiser ver a resposta é só assistir os vídeos que eu tinha colocado o link aqui em cima. Então era 10.600. Se a gente olhar aqui, a solução era 10.600 também. Tá? 10.600 está aqui. Bom, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando um pouco longo. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente
torna esse modelo mais flexível, permitindo que ele se ajuste aos dados, como que ele vai ajustar essas restrições dependendo de para que lado está o desbalanço da demanda ou da oferta. E eu também vou falar no próximo vídeo como que a gente imprime a solução, né? Como é que a gente mostra quais transportes realmente têm que ser feitos e também a gente vai ver qual fábrica ou qual cliente não teve toda a demanda atendida ou qual fábrica que teve sobra de produtos. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo.